Sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou Diego Marra e hoje na playlist Vinho Raiz a gente vai conversar sobre os vinhos produzidos e amadurecidos em tanques de concreto e tanques de aço inoxidável. Encha sua taça, se ajeita no sofá e vem com a gente nessa grande viagem pelo vinho, hein? Século XIX e XX trouxeram muita evolução para a indústria do vinho. Eu estou falando de fermento, conservantes e aditivos químicos, novas ferramentas, um monte de coisa. E é claro que a tecnologia não ia ficar de fora dos tanques de vinificação. Mas a verdade é que a madeira dominou por muito tempo o cenário vitivinícola mundial. Até hoje tem muito produtor que vinifica ou amadurece seus vinhos em tonéis de carvalho de diversos tamanhos. E eles fazem isso geralmente por tradição ou para entregar para o vinho as características da madeira. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando da influência na madeira no vinho, tá? Eu vou deixar o link no final para vocês assistirem depois. No resumo do resumo, a madeira ela é muito brutal nas características que ela passa para o vinho. O vinho fica pesadão, encorpadão, o vinho ganha um monte de tanino, aroma de baunilha, coco, manteiga, e tudo isso acaba encobrindo algumas características que poderiam vir ou do processo de vinificação ou da própria protagonista, da uva. Muitos produtores mais modernos, eles correram atrás de outros tanques de vinificação e amadurecimento que fossem mais neutros, e surgiram as propostas do concreto e do aço inoxidável. Agora, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O concreto ele já é conhecido, já é produzido pela humanidade há muito tempo. Ele é uma mistura de areia, cascalho, água, cimento. Na indústria do vinho ele começou a ser usado no século XIX. Naquela época, ele era uma solução de baixo custo, alternativa à madeira. O concreto de baixa qualidade é mais barato. Para falar a verdade, só nas últimas décadas é que o concreto tem voltado com bastante força. É a última moda de Paris e ó, vou falar para você, é coisa chique, coisa cara. Alguns tanques pré-moldados de concreto, feitos com areia lavada pelos rios franceses, areia do rio Loire, é uma coisa chique, viu? Mas qual característica um tanque de concreto ganha? O tanque de concreto, ele é neutro em termos de aromas e sabores. Ele não passa basicamente nada para o vinho. Existe uma corrente de especialistas que acredita que um vinho que amadurece em concreto ele pode sim ganhar alguns aromas ou sabores minerais, sabe? Aquele cheirinho de pedra molhada, um toque de borda de piscina. Isso é uma certa polêmica, nem todo mundo acredita. Mas ainda que isso seja verdade, esses aromas mais minerais, esses sabores mais minerais, eles não são suficientemente intensos para encobrir as características da uva ou da vinificação. Então aqui nesse vídeo a gente vai considerar o concreto como um recipiente neutro, ou pelo menos bem mais neutro que a madeira. E se ele é neutro, a correta valorização da uva, por exemplo, pensa só num vinho com a Syrah, você tem os aromas de fruta, mas você tem também o caráter especiado, aquele toque de pimenta do reino, toque de pimenta preta e branca que a gente consegue sentir nos vinhos tintos da Syrah. E tem mais, por exemplo, pensa num produtor fazendo um vinho branco de Sauvignon Blanc, a gente consegue sentir os aromas de fruta, são valorizados, mas também o caráter vegetal, o caráter químico da Sauvignon Blanc, um toque de capim-cidreira, capim-limão, um toque químico delicioso de xixi de gato, aquela nuance amoníaca que é característica da Sauvignon Blanc. Tudo isso fica em destaque. E o produtor ele ainda tem outra ferramenta. Por exemplo, digamos que ele queira deixar o vinho amadurecendo com os resíduos do fermento por mais tempo. A gente sabe que depois da vinificação, as células mortas da levedura, as células mortas de fungo, elas começam a inchar e explodem, derramam no vinho um citoplasma, líquido celular, e acaba trazendo para o vinho um pouco mais de cremosidade, acaba trazendo para o vinho aroma de pão, brioche, torrada, é muito interessante. Você consegue entender que se a gente tivesse um aromão de baunilha no meio disso tudo, muitas das características iam ficar mascaradas? Agora, a madeira e o concreto têm uma coisa bem parecida. O concreto ele é microporoso, ou seja, as paredes de concreto deixam o ar entrar dentro do recipiente, não deixam o líquido vazar. De começo, essa troca gasosa já faz com que parte da água do vinho evapore. Então o vinho amadurecido em concreto, ele vai ganhar uma certa untuosidade, vai ficar ligeiramente mais concentrado. E não é só isso.
O ar carrega oxigênio, o oxigênio vai trazer microoxigenação, né? E o oxigênio vai mudar alguns compostos químicos do vinho, eles vão passar a trazer aromas de frutas secas. No vinho de concreto, a gente geralmente vai conseguir perceber o toque amendoado, principalmente nos vinhos brancos. E se a gente estiver falando em vinhos tintos, a gente sabe que o oxigênio vai atuar nos taninos, naqueles taninos jovens, mais agressivos, mais marcados, e vai deixar eles mais macios, tudo bem? Então, resumão do concreto. O concreto é neutro em termos de aromas e sabores, pode passar alguma mineralidade, mas tem valorização da fruta e da vinificação. Mas o concreto é microporoso, o vinho vai ficar mais untuoso, o vinho vai ganhar um certo toque amendoado e vai ter seus taninos amaciados, beleza? Agora vamos falar do aço inoxidável. O aço inoxidável foi uma revolução na indústria do vinho. É coisa do século XX, mas só começou a ser usado em larga escala a partir de 1950, ou seja, é uma coisa bem recente. E logo de cara, ele entrega muita facilidade para o produtor. Tá? Ele tem a manutenção mais barata, é mais fácil de limpar, dura mais tempo. O produtor consegue acoplar no tanque alguns equipamentos acessórios que trazem mais eficiência na vinificação, por exemplo, controlador de temperatura. Então, você já sabe que entregando facilidade e eficiência na mão do produtor, a gente acaba tendo um processo de vinificação mais barato. Os vinhos que geralmente amadurecem só em aço inoxidável são geralmente mais baratos. Agora, vamos pensar em outra coisa. Qual a influência que o aço inoxidável exerce sobre o vinho? Ele não exerce quase influência nenhuma. O aço inoxidável é neutro em termos de aromas e sabores. E aqui a gente não fala nem de mineralidade porque ela não existe. Pode vir de outras características do terroir, mas do tanque não. Agora, você tem a correta valorização da uva, você tem a correta valorização do processo de vinificação. Mas eu acho que a valorização é ainda maior. Por quê? Porque diferente da madeira, o aço inoxidável ele não é microporoso, ele não tem poros na sua parede, então o vinho armazenado lá dentro não tem contato com o oxigênio. E por que isso é importante em alguns casos? Deixa eu te explicar. Durante o processo de vinificação e durante o amadurecimento do vinho, o álcool forma com algumas substâncias químicas do próprio vinho alguns compostos que são voláteis, ou seja, eles evaporam com facilidade. São exatamente esses compostos que chegam no seu nariz e trazem as sensações de aromas. E muitos desses compostos, eles são delicados, eles são feitos em pequenas quantidades, principalmente os compostos que trazem aromas de frutas mais frescas, que trazem aroma de frutas de bosque, aromas mais florais, tudo bem? Agora, num tanque onde há microoxigenação, ou seja, num tanque onde há contato com o exterior, muitos desses aromas, dessas substâncias voláteis, acabam se perdendo no ambiente e você não acha nunca mais. Mas no aço inoxidável isso não acontece. Elas ficam aprisionadas, essas substâncias, os aromas ficam aprisionados dentro do vinho, vão parar na garrafa e só são liberados quando o vinho é servido na sua taça. Então o vinho geralmente fica mais frutado, o vinho geralmente fica mais floral. Tudo bem? Então o aço inoxidável serve para conservar as características do vinho. E não é só aroma não. Se o vinho, por exemplo, for feito com uma uva mais pesada, mais tânica, exemplo, uma Cabernet Sauvignon, uma Taná, uma Petit Verdot, os taninos ásperos do vinho jovem vão ficar dentro do tanque também, não vão ser amaciados, porque não há contato com o oxigênio, eles vão parar na sua garrafa e na sua taça. Vai trazer um pouquinho mais de aspereza, mas não tem problema, pessoal. São essas as características de um vinho jovem, né? Aromas que trazem mais frescor, um toque mais floral, mais frutado, uma certa aspereza de taninos. E eu valorizo muito esse tipo de vinho, porque geralmente são os vinhos mais baratos que a gente encontra nas lojas, nos supermercados. E ó, para representar esses vinhos de inox que são mais simples de beber, a gente trouxe aqui um vinho tinto lá da Argentina, feito na região de Mendoza. Ele é o Tierra Sur. Ele não tem pretensão nenhuma de ser um vinhaço, de ser aquele vinho espetacular. Ele tem a pretensão de te deixar feliz, de você se sentir abraçado por ele naqueles momentos de descontração. É um vinho mais descontraído, né? E lógico, o seu bolso acaba agradecendo bastante também. É um vinho muito interessante. Vamos sentir um pouquinho das características dele aqui, ó. Como eu falei, de cara, ele já traz um certo frescor. Não é aquela fruta passa que ele te apresenta, não. Ele te apresenta uns aromas de fruta mais fresca.
ameixa fresca, mirtilo, ele tem um toque até interessante de morango no final. Ele é um vinho de corpo médio, ele não é pesadão, tá? Ele tem alguma coisa de tanino marcado, mas nem tanto, é característica típica de um vinho jovem. Ele é um vinho muito legal para você beber com seus amigos, para você servir em qualquer momento, ó. Ele casa bem com um monte de tipo de prato, ele vai bem com pizza, vai bem com macarronada, vai bem com um monte de tipo diferente de corte de carne. Então ele realmente é um vinho muito versátil, tudo bem? Para falar a verdade, eu gosto mesmo desse vinho sem comer nada, tá? Para qualquer momento, como eu falei com os amigos, ele é muito legal. E se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição, ele tá disponível no site da Vinho de Bicicleta. Você tem que provar porque ele é descontraído e ele é um vinhaço naquilo que se propõe, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquela curtida, não esquece de deixar o seu comentário, compartilha com os amigos e até a próxima. Saúde!